Bom dia, começar a nossa live, um pouquinho atrasado, 7 minutinhos, peço desculpas pelo atraso, estava ajustando outros compromissos, né? Mas estamos aqui para trabalhar mais um pouquinho. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Vamos nos organizar aqui então para a nossa live, né? Nesse domingo pela manhã, alteramos o horário para as 10 horas, né? Só um segundinho, o pessoal está entrando aqui, nós já vamos começar, né? Só mais um tempinho curto. Ok? Então, bom dia. Vamos começar o capítulo 12, né, da perfeição moral, que vai até a questão 919A do Livro dos Espíritos. Então eu creio que nós faremos esse estudo em 2 encontros, né? Acho eu, né? Pode ser que ao longo dessa semana a gente não tenha outro encontro. Deixa eu pegar aqui minha agenda para eu ver como é que eu vou estar essa próxima semana. Realmente durante a semana não vai dar para ter o outro encontro, né? Porque normalmente a gente faz às terças e quintas e eu já tenho aqui palestras agendadas para terça e para quinta dessa próxima semana, então durante a semana não teremos condição de encerrar. Mas vamos trabalhar, né? Vamos começar hoje então com essa questão 893, né? Que trabalha aqui a ideia de virtudes e vícios, né? É o tópico. Então na questão 893 pergunta-se: qual a mais meritória de todas as virtudes? Um primeiro ponto é nós pensarmos sobre a ideia de virtude, né? O que seria virtude? Talvez numa definição não dicionaresca, né? Mas uma definição assim, mais de síntese, nós podemos dizer que virtude seja uma disposição firme e constante para a prática do bem, vamos dizer assim, né? Virtude seria uma disposição firme, óbvio, e constante para a prática do bem, vamos dizer assim, né? Como sendo a ideia de virtude. Então, dentro desse prisma, dentro dessa ideia de virtude ser uma disposição firme e constante para a prática do bem, vem essa pergunta 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento de maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Essa é a resposta que os Espíritos dão. A gente percebe um outro tom, né? Um outro tom na forma que os Espíritos aqui nos apresentam, diferente daquele tom que nós vínhamos analisando, estudando quando abordavam as leis morais. Aqui nós percebemos um tom, eu diria, mais filosófico, mais ético, mais comportamental até, né? Mas um tom um pouco mais etéreo, no sentido de buscar mais na realidade espiritual os conceitos do que na vivência material, do que no dia a dia material, né? Achei muito interessante esse tom que eles estão usando aqui. Vejamos então, o que eles chamam a atenção nessa questão para o aspecto de virtude. Aqui eles dizem: há virtude, existe virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mostrando aqui o aspecto do exercitar. Isso nos leva ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ali se coloca, no Sede Perfeitos, se coloca aquela ideia de reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços
que empreende no sentido de domar suas más inclinações. Esforços. A palavra esforço ela é significativa. Então aqui o aspecto da virtude leva-nos a esse pensamento também do esforço. Esforço nesse sentido de agir. Mas aqui vem um aspecto que eles colocam resistência voluntária. O que é resistência voluntária? É um ato de vontade, é um ato de voluntariedade, é o ato da vontade pessoal, da vontade de querer fazer. E isso depois nós veremos à frente, numa outra questão, esse ponto da vontade. Mas essa vontade, então dentro da ideia da disposição firme e constante, a vontade firme e constante. Esse aspecto da vontade é fundamental. Para a prática do bem, a vontade é o elemento principal. Não a prática em si, necessariamente, mas a vontade da prática, a vontade do fazer. Esse é o elemento fundamental. Leon Denis, no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos fala da seguinte forma: quando os meus atos são bons e os pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Ou seja, o ato dissociado da vontade, ele fica falso, ele fica aparente. E isso encontra ressonância, encontra reforço numa fala do apóstolo Paulo em espírito, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando, na mensagem que tem por título Fora da Caridade não há salvação, que é o mesmo título do capítulo, no final do primeiro parágrafo, o apóstolo diz: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Da ação da vontade. Então aqui, esse ponto trabalhado pelos espíritos, a virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, é fundamental perceber o aspecto de voluntariedade, né? É uma vontade própria, não é fruto de um constrangimento externo, não é fazer porque todos fazem. Né? Como há um adágio, né? Um ditado que diz que o certo sempre será certo, mesmo que ninguém faça. O errado será sempre errado, mesmo que todo mundo faça. Então, é esse o aspecto. Né? E seguem. Mas a sublimidade, olha a palavra que os espíritos usam, a sublimidade, sublimação, a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Essa parte é forte na resposta. Essa parte é forte. Por quê? A sublimidade dessa virtude ou da virtude está nesse sacrifício do interesse pessoal. Outro dia nós falamos aqui, eu não sei se foi nessas lives nossas ou se foi em outras lives, mas nós falamos aqui da palavra sacrifício, né? Do sacrum facere, do tornar sagrado, do fazer sagrado. Então aqui veja, a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Isso é forte. Isso é sério, isso é necessário. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Aqui nós vamos falar depois sobre essa ideia da desinteressada caridade. Aliás, eu acho que na próxima questão já. Isso aqui nos leva a essa questão 893, ela nos leva à questão 912, que faz parte do capítulo, faz parte do tópico que que estamos conversando. Mas vejamos o que diz essa questão 912. Vamos dar um pulinho nela, né, para a gente ver. Qual o meio mais eficaz de combater o predomínio da natureza corpórea, das vontades, né? Praticar a abnegação. Então a palavra-chave aqui no processo, a palavra-chave nessa questão 893 não está escrita na questão 893, mas a palavra-chave para nós buscarmos o entendimento é abnegação. Abnegar-se. Né? Esse abnegar é muito forte. Né? Abnegar. Né? Deixar. Privar-se muitas vezes dos próprios interesses
para que interesses coletivos mais altos, mais amplos, sejam atendidos, sejam respeitados. É um aspecto virtuoso, né? Muitas vezes a renúncia das vontades próprias. Isso sim, é um processo abnegado, é a abnegação. E aí ele segue, em questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente. Essa questão é legal. Essa 894 é muito legal. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contrários. Terão tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a natureza que lhe é própria e a vencem? Eu achei super legal. Porque realmente há pessoas que fazer o bem é assim, é da natureza delas. É algo tão comum, tão normal, tão fluido, né? Aquilo flui, aquele fazer o bem flui, né? A presença da pessoa já é um bem, já faz um bem. Então aqui Kardec pergunta isso, né? Há pessoas que parece que o bem é tão espontâneo que não tem esforço nenhum para isso. E aí ele pergunta então se há mérito, no caso das outras pessoas que precisam fazer esforços, se há um mérito semelhante, né? É interessante a pergunta. E aí eles respondem os espíritos, as que não têm que lutar são aquelas em quem o progresso já está realizado. Veja, as que não têm que lutar são aquelas em quem o progresso já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os sentimentos não lhes causam nenhum esforço. E as suas ações parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. Olha que força dessa frase, olha que coisa legal, que coisa bem estruturada. Veja, para elas, o bem se tornou um hábito. O que é um hábito? Nos fala Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que hábito é uma esteira de reflexos. Ou seja, é aquilo natural, constante. Então vejam, para elas o bem se tornou um hábito. Deve-se, pois, honrá-las, como a velhos guerreiros, pela posição elevada que conquistaram. Como ainda estáis longe da perfeição, esses exemplos vos espantam. Pelo contraste, e os admirais, tanto mais quanto mais raros são. Olha que interessante. Eu acho legal nos espíritos é que eles nos puxam a orelha, eles nos dão uns puxões de orelha, eles nos chamam a atenção de uma maneira tão educada, tão sutil, que a gente até agradece e ainda acha bom. Eles nos dão um puxão de orelhas e nós achamos ótimo, porque eles fazem isso numa sutileza. Vejam aqui o que eles dizem. Como ainda estáis longe? Quem estamos longe? Nós. Então veja, como ainda estáis longe da perfeição, estes exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais quanto mais raros forem. Veja, eles estão dizendo, olha, vocês que são muito imperfeitos, quando acham pessoas, quando encontram pessoas que são tão boas, tão assim, vocês se espantam. Ou seja, estão puxando nossa orelha dizendo que isso não deveria ser uma exceção, isso deveria ser a regra, mas nós somos ainda imperfeitos nesse sentido. Então nós ficamos espantados com a bondade alheia. Veja que interessante. Nós ficamos espantados quando encontramos pessoas boas, quando encontramos pessoas justas no sentido que nós já estudamos aqui, quando encontramos pessoas naturalmente benévolas, não forçadamente benévolas. Quando encontramos essas pessoas, nós ficamos assustados. E até muitas vezes dizemos que elas são ingênuas. Coitados, ingênuos somos nós por não entendermos isso. É isso que os Espíritos estão colocando aqui. E olha o que eles seguem. Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, o que entre vós constitui exceção, lá é regra. Olha que legal isso. Para nós, o bem é como uma exceção. Pessoas bondosas nós as vemos como exceções. E eles dizem, não, nos mundos mais adiantados a regra é essa. A exceção é o que nós fazemos aqui. Vejam sequência. Neles o sentimento do bem é espontâneo.
em toda parte, porque são habitados somente por espíritos bons. Ali, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Olha que legal. Uma exceção maligna seria uma monstruosa exceção. Monstruosa exceção. Aqui fazer o bem uma exceção. Lá o mal seria uma monstruosa exceção. Eis porque nesses mundos as pessoas são felizes. Assim se dará na terra. Assim se dará na terra. Quando a humanidade se houver transformado e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. E qual é a verdadeira acepção dessa caridade? Qual? Está lá na questão 886, que nós já estudamos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? É a pergunta 886. E a resposta qual foi? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, quando exercermos a 886, ou seja, quando exercermos essa ideia da caridade, aí sim o bem estará perfeito, perfeitamente colocado. Né? A Carmen coloca aqui um big dreams, né? Esse sonho grande. Não. Eu diria, não é nem um sonho, né? Não caberia aqui nem a ideia de I have dream, né? Lá do Luther King. Não, isso é uma realidade. É uma realidade. Por quê? Nós todos evoluiremos. É a questão 116 do Livro dos Espíritos. Nós todos evoluiremos. Então, não é um grande sonho, né? Um sonho grande, não é um big dream, como coloca aqui, não. É uma realidade que estamos distantes por causa nossa. Por causa nossa. E aqui eu queria chamar a atenção nessa questão, quando diz que para essas pessoas o bem se tornou um hábito, eu queria chamar a atenção para isso, porque essa frase, para elas o bem se tornou um hábito, ela nos remete ao capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Ao capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 6 de Mateus. Por que nos remete essa frase? Suas ações lhe parecem muito naturais, para elas o bem se tornou um hábito. Por que nos remete a esse capítulo 6, versículo 1 a 4 do Evangelho de Mateus? Porque lá está escrito a ideia que a vossa mão direita não saiba o que faz a outra. Que a vossa mão direita não sabe o que faz a outra. Vamos prestar atenção nessa frase, porque ela é muito, mas muito significativa. Diz o Cristo: tu quando deres esmola, não faças como fazem os fariseus, que as dão nas praças para serem vistos pelos homens. Tu, quando deres esmola, que a vossa mão direita não saiba o que faz a outra. E o Pai, que tudo vê em segredo, te recompensará. Tu, quando deres esmola, não faças como fazem os fariseus, que a fazem nas praças para serem vistas pelos homens. Tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a outra. O que significa isso? Lato sensu significa que o bem que fazemos não pode ser mostrado aos outros. Ok. Mas estrito sensu, não é isso que está nessa frase. Não é isso. O que está nessa frase não é que o bem que nós fazemos não podemos mostrar aos outros. O que está aí nessa frase? Que a vossa mão direita não saiba o que faz a outra. De quem são as duas mãos? Percebamos que a vossa mão direita não saiba o que faz a outra. As duas mãos são da mesma pessoa. A frase não está dita que a mão direita do teu próximo não saiba o que faz a tua, ou a vossa. Que a mão direita do próximo não saiba o que faz a tua mão direita. Não é isso que está escrito. O que está escrito, o que foi dito é que a tua mão direita não saiba o que faz a outra. Então as duas mãos são da mesma pessoa. Se a ideia é não mostrar o bem que se faz, para quem é esse não mostrar se as duas mãos são da mesma pessoa?
é não mostrar o bem que se faz nem a si mesmo. É não fazermos o bem nós sabendo que estamos fazendo o bem. Porque muitas vezes nós escondemos o bem que fazemos das outras pessoas, mas nos vangloriamos para nós mesmos do bem que nós estamos fazendo. Dizemos para nós mesmos, nossa, hoje eu fui bom, nossa, hoje eu fiz o bem. Não, hoje, enquanto eu sinto assim, enquanto eu digo para mim mesmo que eu fui bom, enquanto eu digo para mim mesmo, nossa, hoje eu fiz o bem, a minha mão direita está sabendo o que faz a outra. Vejam a frase aqui da questão 894. Para essas, o bem se tornou um hábito. E aquilo que é hábito, nós não contamos, nós não mensuramos, nós não ficamos lendo, ou repassando, ou rememorando. Não. Aquilo que é hábito se faz naturalmente. E todas as vezes que eu disser para mim mesmo, hoje eu fiz o bem, para mim mesmo, a minha mão direita sabe o que faz a outra. Opa, a direita é de cá. A minha mão direita sabe o que faz a outra. Percebamos isso. A frase é que a vossa mão direita não saiba o que faz a outra. Não foi que a mão direita do vizinho não saiba o que a sua faz. Mas que nem nós mesmos saibamos. Nem nós mesmos nos vangloriemos. Por que que nós fazemos isso? Por que que nós temos aquela paz interior quando fazemos o bem? Porque não é natural. Porque ainda é exceção. E por ser exceção, eu trago para mim como sendo uma vanglória. Vejam que Jesus foi muito preciso. Muito preciso. Ele foi dizer para nós, preste atenção, dizia ele para nós. Não fique se vangloriando para si mesmo. Não fique achando que você é o cara. Pensemos. Deixa eu perguntar a vocês. Deixe-me perguntar a vocês. Quantas vezes vocês respiraram hoje? Quantas vezes? Garanto que ninguém contou. E respirar é fundamental para viver. Se eu perguntar a vocês, quantas vezes o coração de vocês bateu hoje, pulsou hoje? Vocês também não dirão. Nem eu direi, porque nós não ficamos contando quantas vezes pulsa o coração, quantas vezes respiramos, porque isso é natural. Quantos passos vocês deram hoje? Com certeza não contaram, eu também não, porque é natural. Quantas vezes vocês piscaram hoje? Não contaram, e eu também não contei, porque piscar, andar, pulsar o coração, respirar, isso é natural. E se eu perguntar quantas boas ações vocês fizeram ontem? Alguns dirão, nenhuma. Mesmo assim, contaram. Nenhuma é um número, é zero, contaram. Ah, fiz uma, contaram. Ou seja, fazer o bem não está natural. Ainda é exceção. E tanto é exceção que eu conto. Eu conto o bem que eu faço. Então é isso que está escrito ali, quando Jesus coloca que a mão direita não sabe o que faz a outra, ou a esquerda não sabe o da direita. Quando fazer o bem for tão natural, quanto pulsar um coração, quanto respirar, quanto caminhar, dar passos, quanto piscar os olhos, só pode ser os olhos, desculpe, esse pleonasmo absurdo que eu falei aqui, né? Quanto piscar, porque não há como piscar que não sejam os olhos. Pensemos então. Quando alguém me perguntar e eu puder dizer, não faço a mínima ideia do bem que eu fiz, aí sim, minha mão direita não sabe o que faz a outra. Perceberam? Perceberam? Que Jesus é preciso nas falas, que Jesus não brinca nas suas falas, que ele nos deixa ali, abertamente o que ele quer dizer. Porque ele poderia ter dito que o teu próximo não saiba o bem que você faz. Mas ele não foi dizer isso. Ele foi dizer, nem você saiba o bem que você faz. Porque o próximo ele disse que poderia ver. Disse. Como disse? Porque ele disse, brilhe, no mesmo capítulo 6,
brilhe a vossa luz. Capítulo 5. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Vejamos a frase. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Porque se não se mostra o bem, como o bem será visto? Mas veja o que ele escreveu, o que ele disse. Vejam as vossas boas obras, não é vejam o obreiro. Mas a linha que limita, que divide mostrar-se a si mesmo e mostrar a obra é muito tênue, é muito fina. E muitas vezes, em vez de mostrar a obra, mostramos-nos a nós mesmos. Então o cuidado não é mostrar a obra. O cuidado é mostrar-se a si mesmo. E muitos querem mostrar-se a si mesmos. Querem sim. E até não se mostram, mas pede que outro mostre. Então vamos pensar nesse aspecto. Não é a questão do bem não ser visto, é a questão da pessoa não ser vista. Agora, não ser vista nem por si mesma, que a vossa mão direita ou esquerda não saiba o que faz a outra. É isso que está. E agora leiamos novamente esse parágrafo. As que não têm que lutar são aquelas em quem o progresso já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e as suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas o bem se tornou um hábito. Para ela o bem se tornou um hábito. E quando o bem se tornará um hábito em nós? Quando nossa mão direita não souber o que faz a outra. Quando nós não ficarmos nos parabenizando mentalmente por ter feito o bem. Quando nossas atitudes benévolas forem tão naturais que alguém nos perguntar, nós sempre responderemos, mineiramente falando, não faço a mínima ideia. Não, mineiramente falando seria assim, uai, não faço a mínima ideia. Mas por enquanto ainda fazemos boas ideias do bem que fazemos. Ainda nossa mão direita sabe o que faz a outra. Beleza essa questão, não é? Muito legal essa questão. Muito profunda essa questão. Né? Ela nos levou a refletir lá no Evangelho, lá em Mateus. Mas ela também nos leva ao capítulo 13 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ela também nos leva a esse capítulo 13. Lá no item... Lá no item 9, acho eu, que fala da caridade material e da caridade espiritual. Item 9, acho eu, do capítulo 13. Leia o capítulo 13 inteiro. Né? É muito interessante esse aspecto. É muito interessante. Né? Aqui Expedito diz, pirei na maionese. Não viajou na maionese não, Expedito. O que está ali é muito claro. Mão direita, mão esquerda da mesma pessoa. Quando a gente faz o bem, nós mesmos não podemos ficar falando para nós, eu fiz o bem. Quando eu ainda fico dizendo, olha, hoje eu fiz o bem, fiz 2 ações boas, fiz 3 ações boas, eu estou contando para mim que eu fiz o bem. Ele não é natural. E quando Jesus fala que a mão esquerda não sabe o que faz a outra, é para que nós mesmos, as mãos são nossas, para que nós mesmos não fiquemos contando para nós mesmos o bem que nós fazemos. E por que nós ainda contamos para nós mesmos? Porque ele não é natural. Ele não é simplesmente natural. Ele ainda é obrigação. Nós fazemos porque temos que fazer. Não. Quando o bem for algo tão natural que a gente nem se lembra que fez, que a gente nem nota que isso é um bem, aí sim, a mão direita não sabe o que faz a outra. Então eu sugiro que também leiamos lá o capítulo 13, aqui confirmaram para mim, passou rápido, eu não vi, mas alguém confirmou aqui que é o item 9 mesmo. Então vamos lá, capítulo 13, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade moral, caridade espiritual, caridade material. Ou caridade moral.
Pensemos nisso. É uma fala muito legal de Gibran, né? Eu disse isso aqui numa das lives aí, né? Passadas, que Gibran escreveu, que eu não me lembro agora se é no livro Profeta, se é no livro Areia e Espuma, não me lembro qual dos livros, mas ele escreveu, né? Vós pouco dais, quando dais de vossas posses. Quando derdes de vós mesmos, é que realmente dareis. Esse dar de si. E esse dar de si não precisa também ser visto por nós mesmos, pela própria pessoa que deu. Ou seja, ela simplesmente faz o bem. É o bem que Jesus fez à mulher hemorroísa, por exemplo, que chegou por trás, tocou-lhe e ele curou. E ponto. É a lógica que está lá naquela frase do Espírito Meimei. Trabalha, serve e passa. Trabalha, serve e passa. Ou seja, bola para frente. Vamos andando, vamos seguindo, vamos servindo. Né? Vamos servindo. Ok? E aí vamos uma outra questão, a 896, né? Hoje até nós demoramos muito em duas questões, né? Vamos seguindo. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem proveito real, por não lhes darem um emprego racional. Terão mérito nisso? Essa pergunta aqui é legal, é uma pergunta interessante, porque a ideia de servir, de fazer o bem, então há pessoas que são pródigas no sentido material da palavra, que tudo que tem sai, né? Doam, servem. Então ele aqui pergunta-se que há pessoas, de certa forma um pouco sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem proveito real. Abusam, gastam, né? Não dão um emprego útil. Em vez de fazer processos úteis, doações úteis, prodigalizam, gastam, esbanjam com quaisquer coisas. Então ele pergunta, terão mérito nisso? E eles respondem, tem o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Porque as pessoas falam assim, não, eu não sou apegado, não. Para mim pode perder tudo. Porque se angariou perder, que utilidade? Então os espíritos colocam, tem mérito esse desinteresse, não há dúvida, mas não o do bem que poderiam fazer. Porque ao esbanjarem, ao serem pródigas, estão também deixando de direcionar recursos para as coisas realmente úteis. Então a prodigalidade, ela não é bem-vinda em nenhuma situação. E aí eles respondem, se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida constitui sempre, quando menos, falta de juízo. Aqui, Sul coloca aqui irresponsabilidade, né? É isso. Veja o que os espíritos respondem. Se o desinteresse, não há apego, se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida constitui sempre, quando menos, falta de juízo. A fortuna não é dada a uns para ser lançada ao vento e nem a outros para ser enterrada num cofre forte. É um depósito de que terão que prestar contas. Por quê? Vejam, responderão por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter enxugado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Essas prodigalidades. Essa questão aqui de lágrimas enxugadas é interessante, ela nos leva ao capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. Item 8. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Quando lá o Espírito, esse Espírito assina como uma rainha de França. E aí ele escreve esse Espírito no item 8 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: não se vos pergunta o que haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. Olha que interessante essa frase. Voltamos ao mundo espiritual, e aí eles dizem assim para nós, não se vos pergunta o que haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. E aqui, muitas vezes, lágrimas diversas podem ser enxugadas com o uso racional do recurso material. Não com a prodigalidade. A pessoa diz, não, eu não sou apegado, para mim se levar tudo pode levar. Não, não é se levar tudo pode levar. Direcione para o bem.
Em vez de deixar perder, por que não dar valor útil? Por que não servir? E aí eu sugiro que leiam o capítulo todo, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá vai nos falar da função providencial da riqueza. Saber dar bom uso quando a tem. Saber prescindir quando não a tem. E saber abrir mão quando for necessário. Dar bom uso quando se tem, prescindir quando não se tem e abrir mão se necessário. Abrir mão se necessário. Então pensemos nisso. Pensemos nesse aspecto. Prodigalidade, esbanjamento, em quaisquer campos, não será útil a prodigalidade. Não será útil. É uma prova a riqueza. É uma prova a miséria. Mas dessas provas, a riqueza é aquela que pode ser transformada em algo útil para as outras pessoas. Muitas pessoas são escravas do que possuem. São possuídas por aquilo que dizem possuir. Precisamos de tão pouco, materialmente falando. Precisamos do necessário. E podemos fazer muito, com pouco que tivermos. Até na questão da educação, na questão da família, por exemplo. No livro Vereda Familiar, que aliás é um livro que eu sugiro a leitura, é um livro que eu li no final dos anos 90. Eu li esse livro provavelmente em 1997, por aí. Chama Vereda Familiar. O espírito que o escreveu chama-se Teresa de Brito. E o médium pelo qual se deu a psicografia foi Raul Teixeira. Vereda Familiar. Mineiramente falando, o livro bom. O livrozinho bom. Ele traz diversas coisas para serem trabalhadas. E o espírito Teresa de Brito, ele é um espírito que, quando na última encarnação foi mãe de, agora me fugiu, acho que 11 filhos. Vários filhos. E esse espírito, ela era procurada no mundo espiritual pelas pessoas que desdobravam aqui na Terra em sono. Quando desdobradas, ela procurava esse espírito, e ela dizia que eram pais reclamando da rebeldia dos filhos. Eram filhos reclamando do amoletamento dos pais. E eram cônjuges reclamando da indiferença um do outro. E ela recebia tanto esses espíritos desdobrados reclamando assim, que ela resolveu mandar um recadinho, né? Ela resolveu escrever esse livro, Vereda Familiar, da psicografia de Raul Teixeira. Sugiro que façam a leitura. Excelente livro. Acho, salvo engano, é da editora Frater. Vale a pena, tá? Uma sugestão. E nesse livro, com relação à questão material, o espírito Teresa de Brito nos fala da seguinte forma aos pais: quando Deus lhes confia uma alma que vem do invisível para os sagrados compromissos do lar, é porque Ele sabe que com os recursos que dispõe, fartos ou parcos, terás condições de educar essa alma para a vida. Olha que interessante. Quando Deus te confia uma alma que vem do invisível para os sagrados compromissos do lar, é porque Ele sabe que com os recursos fartos ou parcos que dispõe, terás condições de bem educá-la para a vida. Com recursos fartos ou parcos. Mas um recurso é indispensável: o amor. E um caminho é indispensável: a dedicação. Amor e a dedicação. Então vejamos que a quantidade de recursos não vai interessar, materialmente falando. Fartos ou parcos, muito ou pouco, nos fala que teremos condições de assim cumprir. Fica a sugestão, Vereda Familiar, um ótimo livro. E aqui então nos leva a essa ideia, né, da prodigalidade. Pensemos,
não só em dinheiro, não só em material, mas muitos são pródigos também em sentimentos, né? Pensemos mais parcimoniosamente nessa questão, né? Esse oposto da prodigalidade, né? A parcimônia. Vamos pensar nisso. Questão 898. Visto que a vida corporal não passa de uma estada temporária neste mundo e que o nosso futuro deve constituir o objeto da nossa principal preocupação, haverá utilidade em nos esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos que apenas se refiram às coisas e às necessidades materiais? Em outras palavras, já que nós somos seres espirituais, o que adianta a gente aprender coisa para viver na matéria? Essa é a pergunta que se faz. E eles respondem, sem dúvida. Ou seja, devemos sim aprender os conhecimentos da matéria, os conhecimentos científicos. Devemos sim, dizem eles aqui, sem dúvida. Olha que resposta mais tranquila, né? Cabal. Sem dúvida. E aqui ele coloca, primeiramente, isto vos põe em condições de auxiliar vossos irmãos. Por quê? Imaginemos a medicina, que vai cuidar do corpo. Se não conhecesse a estrutura do corpo, se não conhecesse a fisiologia, a anatomia e fisiologia, é preciso, imagine, cuidar das questões legais da nossa vida material, se os profissionais que atuam no direito, sejam eles em quaisquer níveis, em quaisquer âmbitos, não conhecessem a estrutura, a legislação. Então, sim, nós temos, imagina lidar com as questões físicas da Terra sem conhecer as próprias leis da física. Imagina como seria a vida se os físicos não aprofundassem nos conhecimentos, se os químicos não aprofundassem nos conhecimentos, se os engenheiros não aprofundassem na engenharia para os cálculos, se os pedreiros não conhecessem a arte da construção, se os carpinteiros não conhecessem a arte de talhar a madeira, se os professores desconsiderassem e não conhecessem a didática ou o conteúdo que ministram. Então, sim, devemos nos dedicar aos conhecimentos para a vida em sociedade. Não é para a vida na matéria propriamente dito, para a vida em sociedade. Então, o que eles dizem? Sem dúvida. E primeiramente, dizem, olha, vejamos o advérbio, primeiramente isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido na inteligência. Já estudamos isso, o progresso intelectual, o progresso moral. Sem conhecer, como discernir. Sem saber o que é bem e o que é mal, como discernir. Nos intervalos das encarnações, aprendereis em 1 hora o que na Terra demandaria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento, olha essa frase, nenhum conhecimento é inútil. Nenhum conhecimento é inútil, que nos leva à ideia paulina, observai tudo e retende o que for bom. Nenhum conhecimento é inútil, todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito tem que saber tudo. E porque, devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Aqui eu quero fazer uma remissão à questão 230 do Livro dos Espíritos, nessa frase que diz assim, nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra demandaria anos de aprendizado, ou seja, o aprendizado no mundo espiritual. Vamos à questão 230 para ver um ponto que eu acho muito interessante nós observarmos, né, nessa questão 230. Vejamos o que diz aqui essa questão. O espírito progride no estado errante, ou seja, na erraticidade, no mundo espiritual. O espírito progride no estado errante e eles respondem, pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Ou seja, aprendemos muito no mundo espiritual, mas a prática é somente no mundo material. O que nos mostra a importância fundamental
do mundo material. É aqui o nosso laboratório prático. No mundo espiritual é a nossa escola teórica. No mundo espiritual aprendemos as teorias, mas aqui, encarnados, é que exercitamos a prática. Essa questão 230, ela reforça o que está na questão 132, também do Livro dos Espíritos. Quando lá se pergunta a finalidade da encarnação, e os Espíritos respondem: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. A 230 vai reforçar isso. A 230 vai reforçar justamente a importância de estarmos na Terra, para termos onde estamos no laboratório, na prática, no estágio probatório que seja, no estágio. É aqui que nós estamos, na Terra para isso. Que é reforçada por uma mensagem do Espírito São Luís, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito São Luís nos fala que é por meio de uma ação material que nós evoluímos, por meio de uma ação material. Ação material, óbvio, precedida da vontade de fazer. Estar encarnado, bem diz aqui Tatiane, estar encarnado é uma bênção. É, sim, uma bênção estarmos encarnados. É a oportunidade, é o lugar certo, é a hora certa, são as pessoas certas que estão conosco para fazermos a coisa certa. Aí é que a coisa se enrosca um pouco, me permita a minha mineirice aqui, tá? Desculpe a minha mineirice, a minha jocosidade, mas aqui em Minas nós dizemos assim: é aí que a porca torce o rabo. É aí que a coisa dificulta, fazer a coisa certa. Então estamos com as pessoas certas, estamos no momento certo, estamos no lugar certo para fazer a coisa certa, né? Aqui a Denise nos sugere a questão 238 também, né? Então é essa a ideia, né, contida aqui nessa questão 898, né? Coloquemo-la em justaposição com o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, com a questão 230 do Livro dos Espíritos, com a questão 132 do Livro dos Espíritos. Anotemos aqui do lado, né? Deixa eu até eu anotar também, ó. Questão 230 do Livro dos Espíritos, questão 132 e capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto, anotado. Para não esquecer, porque aí quando eu for ler novamente essa questão, já vou me remeter a essas outras para poder a gente fazer um estudo mais completo, tá certo? Bom, ainda nesse tópico, eu não sei como é que está o nosso tempo, acho que nós temos 10 minutos ainda, acho, né? Então dá para mais uma questão. A questão 903, né? Eu volto a dizer para as pessoas que talvez ainda não é a primeira vez que entram aqui, eu não estou lendo questão a questão. A gente trabalha o tópico, né, o título que Kardec coloca, e ali eu salpico questões, né? Ali eu vou trabalhando uma outra questão para raciocínios, né? Então eu não estou lendo todas as questões. E aí eu sugiro que leiam todas as questões, óbvio, né? Mas aqui eu vou salpicando para a construção do raciocínio para o item, para o subitem, para o tópico, né? Não todas as questões, né? Questão 903. Incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? Eu não sei se vai dar tempo de analisar isso aqui em 8 minutos. Incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, né? Se for para os criticar e divulgar, incorrerá em grande culpa, porque será faltar com a caridade. Mas se o fizer para daí tirar algum proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ter alguma utilidade. Poderá. Não se deve esquecer, porém, que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se não poderão dizer o mesmo a vosso respeito.
Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes. Essa frase aqui é para a gente ler e falar assim, me dá um tempinho, eu vou tomar uma aguinha, depois eu volto. Porque vejam a força dessa frase. Talvez tomar umas 2 aguinhas, uma só não vai dar. Vejam, tratai, pois, vejam a partícula conclusiva que eles usam. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes. A gente faz assim, né? Se fosse aluno de sala de aula, eles diriam assim, bem feito, aguenta, né? Ou diriam assim, tomou, né? Porque essa é a ideia. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes. Esse é o meio de vos tornardes superiores a eles. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede brandos. Por agirem com mesquinhez, sedes em todas as vossas ações grandes. Em suma, procedei de forma a que não vos possam ser aplicadas as palavras de Jesus. Vedes o argueiro no olho do vizinho e não enxergais uma trave no vosso. Porque é muito fácil nós fazermos a crítica das outras pessoas, das condutas alheias. É muito fácil. Emmanuel nos diz, todas as vezes que criticares a ação do teu semelhante, estarás tu na condição de melhor fazer do que ele. Portanto, onde tua palavra não ajuda, cala-te. Cala-te. Portanto, onde tua palavra não ajuda, cala-te. E nós temos esse hábito, né? De apontar o defeito alheio. E sequer avaliamos se nós também não o temos. É esse o ponto que os espíritos trabalham aqui. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes? O dedo. Pensemos nesse sentido. Para a gente perceber que não é assim. E críticas destrutivas, críticas por criticar, Kardec nos dá um conselho sobre isso. Isso está lá na conclusão número 1 do Livro dos Espíritos. São 9 conclusões. Conclusão número 1. Lá na conclusão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec nos fala o seguinte: a crítica só tem valor na medida daquele que critica conhece o assunto criticado. Pois criticar aquilo que não se conhece, criticar aquilo que não se sondou com o escalpelo de um observador consciente, não é criticar, mas sim dar tristes mostras do seu próprio e pobre entendimento. É isso que Kardec escreveu. Dar mostras do seu triste e pobre entendimento. Está lá na conclusão número 1 do Livro dos Espíritos. Primeiro parágrafo. Quase que a primeira frase. Salvo engano, a terceira frase. Salvo engano. Mas está lá. A crítica só tem valor na medida de que aquele que critica conhece o objeto criticado. Pois criticar aquilo que não se conhece, aquilo que não se sondou com o escalpelo de um observador consciente, não é criticar, mas sim dar triste e pobre mostra do seu próprio entendimento. Pensemos nesse sentido para a gente avaliar, né, o quão ferino nós somos quando nos tratamos das coisas alheias, quando tratamos das coisas alheias, quando cuidamos de criticar as ações e não olhamos para nós, para ver as que nós mesmos estamos praticando. Pensemos que talvez não cometemos o erro porque não tivemos a oportunidade. Pensemos, né? É a questão 903. Nós vamos voltar nela. E a 904 é no mesmo sentido, só que agora num aspecto social. E essa valeria a pena a gente analisar com mais tempo. Por isso, vamos encerrar aqui o nosso comentário de hoje, né? E vou deixar a pergunta para vocês lerem em casa e nós voltaremos a ela. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Vejam 2 perguntas.
Incorre em erro aquele que fica observando e criticando a atitude individual e aquele que fica criticando e expondo as chagas da sociedade. Pensemos nisso e nós veremos que o nosso dia a dia, que a vida odierna, tem muito disso e a gente não percebe, tá certo? Muito obrigado a vocês pela paciência, né? Essas pessoas que reservaram esse pedacinho do domingo, né? Para estar aqui conversando, né? Também estão escrevendo, né? Trocando essas ideias, né? Muito obrigado mesmo, é muito significativo a gente saber que há pessoas que gostam, né? De partilhar, de dividir o tempo estudando, né? O Livro dos Espíritos. Obrigado mesmo, eu agradeço de coração, vocês não sabem o quanto isso é importante. Né, o quanto eu me sinto, assim, deixa pra lá, emocionado com a presença de vocês. Obrigado mesmo, de coração. Só tenho que agradecer. E a nossa mineirice entende que um agradecimento legal é Deus lhe pague. Então eu digo isso a vocês, Deus lhes pague. Só Deus pode pagar, pode devolver essa cordialidade, esse carinho que vocês têm para comigo. Deus lhes pague. Um bom domingo para todos e na próxima semana, sábado que vem, a gente vai, né, a gente volta ao assunto, já que durante a semana, nessa semana eu não conseguirei a live na terça e na quinta. Então, no próximo sábado, né, vamos ver o horário, se 15 ou 16, eu vi que talvez do 16 horas ficou melhor, 17, sei lá, eu vou ver isso, tá certo? Gente, valeu, tá? Até mais, se Deus quiser, sábado que vem, nós voltamos, né, com o nosso estudo, tá certo? Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a família de vocês e que todos sigamos, né, nesse domingo bem, ok? Até mais.